Boa tarde, meus amores. Hoje nós vamos revisar alguns assuntos que vimos em aulas anteriores, tá certo? Vamos hoje começar revisando sinais de pontuação, que foi o que nós já aprendemos, certo? Vejam aí, vamos começar por esse ponto final. Esse pontinho que está dentro desse retângulo é o ponto final que nós já estudamos, lembram? Então, como é uma revisão, vocês prestem atenção, porque quem não aprendeu vai aprender agora, certo? O ponto final é usado quando? Quando eu começo a escrever uma frase com letra maiúscula, claro que todo início de frase tem que ser iniciada com letra maiúscula. Eu terminei a frase, eu coloco o ponto final, certo? Não posso esquecer, em hipótese alguma, de colocar o ponto final. Isso se eu não estiver fazendo uma pergunta ou se eu não estiver exclamando, ok? Pronto. Vamos esse segundo pontinho aqui, ó, pontinho de interrogação, certo? O segundo pontinho. Quando é que nós usamos o ponto de interrogação, professora? Quando eu vou fazer uma pergunta, quando eu vou escrever uma pergunta, ok? Porque quando a gente fala numa boa, a gente já pergunta: qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Onde você mora? Então, o tom da voz já disse que é uma pergunta. Só que quando eu vou escrever, eu tenho que colocar esse ponto de interrogação para as pessoas que forem ler o que eu escrevi saberem que é uma pergunta. Mesmo elas sabendo que é uma pergunta, se não tiver o ponto, mas é importantíssimo você colocar sempre o ponto de interrogação depois que você escreveu uma pergunta, ok? Senão a frase não vai ficar da forma correta, certo? Vamos agora para esse terceiro aí, é o ponto de exclamação, certo? Quando é, professora, que eu utilizo o ponto de exclamação? Quando você escreve algo que está elogiando uma pessoa, que está parabenizando uma pessoa, que está admirado com alguma coisa e você vai escrever aquela coisa que você está admirado. Se eu for escrever o sol está lindo, então, quando você terminar de escrever a palavra lindo, você coloca o ponto de exclamação. Por quê? Porque você está admirado com aquela imagem do sol lindo, certo? Se você for elogiar uma pessoa escrevendo, né? Você é um menino muito especial. Se você quiser botar ponto final, você coloca. Mas se você também quiser botar o ponto de interrogação, a frase fica com mais sentimento. Você é uma criança muito inteligente. A frase ficou com mais sentimento, certo? Pronto. Vamos agora para esse quarto aqui. 2 pontos indica que alguém vai falar ou indica que você vai fazer uma relação de alguma coisa, de objetos, de coisas que você vai enumerar, que você vai citar várias coisas. Por exemplo, você diz: eu tenho várias blusas, 2 pontos, azul, amarela, verde, branca, ponto final, entendeu? Pronto. Tudo que você for especificar, for dar exemplo, certo? Como nós já vimos, você coloca 2 pontos. E se for indicar a fala de alguém, se na sequência alguém você for escrever que representa a fala de um personagem de uma história, por exemplo, ou de alguém da sua família, por exemplo, minha mãe falou que, 2 pontos. Eu não posso deixar de responder às atividades da escola. Ponto final. Entendeu? Pronto. Esse quinto, né, minha gente? Esse quinto aqui, ó, travessão. Nós já estudamos quando é que a gente vai utilizar o travessão.
O travessão indica que alguém está falando. Quando tiver esse tracinho em qualquer texto, ele está dizendo que alguém está falando naquele momento. Aquela frase que está escrito após esse travessão é a fala de alguém ou de algum personagem. A gente já aprendeu, não foi? Reticências, esses 3 pontinhos aí, ó. Reticências. Reticência, quando usar, e serve para quê? Indica a suspensão do pensamento, dúvida ou que a frase foi interrompida, certo? Por exemplo, eu admiro muito você, mas... Aí você não escreveu mais, botou 3 pontos. Esse mais e esses 3 pontos podem ser qualquer coisa, mas aí alguém que estiver lendo vai entender mais ou menos o que você quis dizer, ou vai entender que você não escreveu porque quis deixar assim mesmo, para a pessoa deduzir, imaginar, tá certo? Então, esses 3 pontinhos quer dizer que o pensamento da pessoa foi interrompido e que o pensamento iria continuar, porém foi interrompido, tá certo? Pronto. Essa vírgula aí, ó, essa vírgulazinha que nós estamos vendo aí, quando usar e como usar? O que é que ela indica? Indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressões ou palavras. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Minha mãe foi na loja de doces e comprou. Aí esse e comprou, eu coloco 2 pontos. Porque eu vou dizer o que foi que minha mãe comprou. 2 pontos. Comprou balas, vírgula, pirulito, vírgula, pipoca, vírgula, bombons, vírgula e caramelos. Entenderam o exemplo? Pronto. Porque se eu colocar, minha mãe foi na bomboniere e comprou bala, pirulito, chocolate, chiclete, ela vai ficar desorganizada. Quem for ler vai sentir a falta das vírgulazinhas. Então, as vírgulas, elas são usadas para separar palavras. Quando eu for sequenciar algumas palavras, alguns elementos, eu uso a vírgulazinha para dar uma pausazinha. Eu fui à feira e comprei 2 pontos. Maçã, vírgula, uva, vírgula, coloral, vírgula, batata doce, vírgula, inhame, vírgula. Aí se você acabou de dizer e chuchu, ponto final. Entenderam, minha gente? Eu vou pedir para vocês escreverem algumas frases utilizando a pontuação correta, certo? Esse outro aí, ó, ponto e vírgula. É um pontinho e abaixo a vírgula, tá certo? Indica uma pausa maior que a vírgula. Ou seja, ela funciona como se fosse a vírgula, só que é de forma dá uma pausa maiorzinha do que a vírgula, certo? Esse último de baixo aí, parênteses. Parênteses. Quando a gente fala abre parêntese, aí escreve o que quer escrever e fecha parêntese, certo? Os parênteses são usados para separar palavras ou expressões na frase, para chamar a atenção ou dar uma explicação. Se eu estou escrevendo alguma coisa e eu quero enfatizar aquela coisa que eu estou escrevendo, eu escrevo e eu quero enfatizar ou esclarecer, eu abro parênteses, escrevo o que eu quero escrever dentro e fecho o parênteses. E continuo o que eu quero escrever, tá certo? Pronto. Essa foi a nossa explicaçãozinha dos sinais de pontuação. Vamos agora fazer uma pequena leiturazinha de uma tirinha que nós também aprendemos essa semana o que são tirinhas, não foi, minha gente? Então, hoje
nós vamos também revisar algumas tirinhas. Revisar o gênero textual tirinha e vamos observando com muita atenção os personagens dessa tirinha, o que está dizendo, as falas de cada um e a pontuação. Certo, meus amores? Vamos nesse primeiro quadrinho aí, ó. Leia os quadrinhos, que esse conjunto de quadrinhos está formando uma tirinha, ok? Vamos lá. Não sei se minha mãe vai deixar eu ficar com o cachorro. Esse personagem disse aí, ó. Não sei se minha mãe vai deixar eu ficar com o cachorro. Aí tem 3 pontinhos, quer dizer o quê? Que o pensamento dele vai continuar. Olha o cachorrinho, olha ele. Vamos ver aqui agora, no segundo quadrinho, o que está dizendo. Ele está dizendo, o que você sabe fazer? Fez uma pergunta, né? Olha a interrogação. Dá a patinha? Ele perguntou para o cachorro, o que você sabe fazer? Dá a patinha? Ele pediu a patinha e exclamou, 2 pontos de exclamação. Veja só, preste atenção. Nesse terceiro quadrinho aí, minha gente, vejam. O cachorro, veja, não sei, vamos ver quem foi que falou, né? Não sei se minha mãe vai deixar eu ficar com um cachorro e uma patinha. Ó, aqui, ó. O cachorro, o menino e a patinha na mão do menino, ó. O menino disse, não sei se minha mãe vai deixar eu ficar com um cachorro e uma patinha. Aí o pensamento dele ainda continua. Por quê? Porque ele vai falar mais coisas. Que ele tá querendo, na verdade, ficar com o cachorro e a patinha, né, minha gente? Vamos aqui agora. Esse quarto quadrinho. Mãe, aí ele chegou em casa, veja o que ele disse. Mãe, posso ficar com um cachorro com uma pata? Veja só. Mãe, vírgula, né? Porque ele deu uma pausazinha. Mãe, posso ficar com um cachorro com uma pata? Veja só o que foi que ele perguntou e veja só o que a mãe vai entender. Aí a mãe disse, o que houve com as outras 3? Eita, dizendo. Porque a palavra pata, o cachorro tem quantas patas? Tem 4 patas. Mas, na verdade, ele estava pensando em ficar com o cachorro, que tem as 4 patas, e mais com a patinha, que é o outro bichinho que ele estava com ele na mão. Só que ele estava com tanto medo de perguntar, mãe, posso ficar com o cachorro e com uma pata? Que ele já emendou tudo junto. E a pergunta deu a entender o quê? Que era um cachorro que só tinha uma pata. Aí a mãe dele disse, o que houve com as outras 3? Olha a pergunta aí, a interrogação, tá, minha gente? Vamos para esse aqui. Aí o menino disse, nada, ué, só tem uma. Aí o menino entendeu que ela tinha entendido que era o cachorro e mais 4, no caso, 4 patinhas, né? Patas de verdade, certo? A ave, pata, né? Aí ele foi e disse assim, nada, ué, só tem uma. Que ele entendeu que a mãe tinha perguntado, o que houve com as outras 3 patas? A ave, né? Ele disse, nada, ué, só tem uma. Ele exclamou, só tem uma. Aí a mãe ficou, a coitada ficou meio tristonha, ela fez, tadinho. Por quê? Porque a mãe já entendeu outra coisa. A mãe já entendeu que era um cachorro que só tinha uma pata. Aí ela ficou com dó do cachorro, só que não é essa a história. Vamos ver o próximo. Analisem comigo, tá? Que depois tem um monte de perguntas. Ó, não falei que a minha mãe era legal? Ele falando, ó, ele levou, ó, tá no quarto dele, né? O cachorro,
a patinha. Aí ele foi e disse: não falei que a minha mãe era legal? Veja aí. Vamos agora para as perguntinhas, tá certo? Entenderam bonitinho, não foi? Pronto. Vamos para as perguntinhas. Número 1, letra A. Certo? Quem participa da história? Você vai dizer quem é que participa da história, certo? São os personagens, né, minha gente, da historinha. Eu vou botar onde isso aqui? Tá aqui? Pronto, eu vou botar aqui porque vocês dão uma olhadinha. Pronto. Olha aí. Letra A. Quem participa da história? Você vai escrever o nome dos personagens, de todos eles, certo? Letra B. A quem o cachorro pertencia no começo da história? O cachorro pertencia a quem, minha gente? Eu não sei a quem o cachorro pertencia. Será que era um cachorro de rua? Vejam aí, desse primeiro quadrinho. Vocês acham que o cachorro pertencia a quem? Vejam aí, observem esse primeiro quadrinho, vê se tem alguma dica, tá? Certo? Acredito que era um cachorro de rua, né, minha gente? Que é no meio da rua que eles estão, o orelhão, a calçada. Quando tiver alguma pergunta que a gente não souber, a gente tem que observar direitinho o que está acontecendo no quadrinho. Aí a gente descobre, tá? A letra B. A letra C. Que efeito de sentido tem as reticências na primeira cena? Veja, a gente aprendeu o que é reticências, certo? Aí tá perguntando qual é o sentido dessas reticências que nós estamos vendo aí, ó. A letra C. Que efeito de sentido tem as reticências na primeira cena? Qual é o efeito dessas reticências, desses 3 pontinhos? Que o pensamento dele continua, né, minha gente? E que ele vai fazer a pergunta à mãe dele, né? Pronto. A letra D. No segundo quadrinho, a que se refere o gesto do menino? No segundo quadrinho, aqui, ó. A que se refere o gesto do menino? Vê. O que você sabe fazer? Dá a patinha? O que se refere o gesto do menino no segundo quadrinho? No segundo quadrinho, a que se refere o gesto do menino? O menino tá procurando saber o quê? Se o cachorro sabe fazer alguma coisa, né? Para poder levar ele, para poder conquistar a mãe dele. Porque ele vai dizer: ó, mãe, eu achei um cachorro na rua e o cachorro sabe fazer isso, sabe dar a pata, tal e tal e tal. Não é isso? Pronto, eu acredito que é isso, minha gente. Pronto, minha gente. Esse foi o textinho de hoje, mas ainda tem outras perguntinhas que nós vamos tentar responder aqui, ó. Pronto, veja só. A letra E. Que efeito... Deixa eu botar mais aqui para ficar melhor. Que efeito de sentido tem os 2 sinais de exclamação na segunda cena? Que efeito tem os 2 sinais? São 2 sinais de exclamação. Na segunda cena, veja, ao invés de ser 1, são 2. O que você sabe fazer? Dá a patinha? É um sinal de que, minha gente? Bora ler lá a pergunta de novo. Aqui, ó. Aqui, veja. Aqui. Que efeito de sentido tem os 2 sinais de exclamação na segunda cena? Que ele está pedindo a patinha. Dá a patinha, ele fez. Dá a patinha. É um sinal de que ele está pedindo com ênfase, com vontade, a patinha do cachorro, para ver se o cachorro dá a patinha a ele, né? Pronto. A letra F. Que surpresa o menino e o leitor têm na terceira cena? Que surpresa o menino e o leitor somos nós, né? Tem na terceira cena. Vamos voltar lá.
Para saber, a gente tem que ver. Ó. Não sei se minha mãe vai deixar eu ficar com um cachorro e uma patinha. Aí, bora ver lá. Que surpresa o menino e o leitor têm na terceira cena? Bora ver as outras perguntas. Aqui, ó. Agora a letra H. É a G, né? Analise a expressão facial do menino na primeira e na terceira cena. A expressão facial é como ele ficou, o rosto dele. Se ficou triste, se ficou alegre, se ficou surpreso. O que você observou? Vamos observar na primeira e na terceira cena. Na primeira e na terceira cena. Vamos ver como é que o menino ficou. Na primeira cena, ele ficou como? O rosto dele. E você também tem que ler. Não sei se minha mãe vai deixar eu ficar com um cachorro. Ele tá meio pensativo, né? E na terceira? Não sei se minha mãe vai deixar eu ficar com o cachorro e uma patinha. Ele também tá preocupado. É como se estivesse preocupado, né, minha gente? Pronto. É porque ele tá querendo levar os bichinhos para casa, mas ele tá preocupado se a mãe dele vai deixar, né? Pronto, vamos lá, H. Agora, releia a fala do menino na primeira e na terceira cena. O que é que você percebe? É a mesma coisa que ele está preocupado, né, minha gente? Pronto. O 2. Observe que a quarta e a quinta, que o quarto e, o quarto e o quinto quadrinhos, há um diálogo entre mãe e filho. E responda a seguir. Um diálogo, o que é um diálogo? Peraí, deixa eu ler aqui de novo que tá bom. Observe que é o quarto e o quinto quadrinho, há um diálogo entre mãe e filho e responda as perguntas a seguir. Um diálogo é o quê? Um diálogo é uma conversa. Quando você vai conversar com sua mãe, perguntar a ela alguma coisa, ela responde, ali está acontecendo um diálogo. O que é diálogo? Diálogo são duas pessoas conversando, ok? Então, aí vamos observar. O que o menino quis perguntar à mãe? É aquilo que a gente já viu, né, minha gente? Que ele perguntou se a mãe... Aqui, ó. Qual é a cena mesmo? Qual é a pergunta? Aqui. O que o menino quis perguntar? Que é no quarto e no quinto, né? No quarto e no quinto. O que o menino quis perguntar? Na verdade, o menino quis perguntar se a mãe deixava ele levar um cachorro e uma pata, uma ave, né? Só que a mãe entendeu o quê? A mãe entendeu que era um cachorro com uma patinha só. Por isso que ela perguntou: e as três patinhas? Que é a perninha do cachorro. Aí ele disse: não, mãe, é só uma o quê? Só uma pata. E a mãe achou que era pata do cachorro. Vamos ver lá a outra pergunta. Aqui, ó. A letra B. O que a mãe entendeu? Então é aquilo que a mãe entendeu que era um cachorro que só tinha uma pata para andar. Aí o C. Como o leitor percebe o que ela entendeu? Porque ela perguntou, ela ficou com dó, não foi? Porque ela fez. E as outras três patas? O que aconteceu? Não foi? Pronto. Que ela ficou curiosa e perguntou o que aconteceu. A letra D. Qual foi a resposta da mãe ao pedido do filho? Como você pôde deduzir? Porque na verdade a gente não viu a resposta, né? Porque já mostrou ele lá com a patinha e com o cachorrinho. Aí a gente entende o quê? A gente entende que a mãe deixou ele levar o cachorro só com uma patinha, mas era a patinha
Na verdade, a mãe achou que era o cachorro que tinha só uma pata, só que o menino quis dizer que era um cachorro e mais uma patinha. Aí, resultado, como eles estão todos aqui, ó, no quarto, tá inclusive na cama, veja, tá vendo que tá na cama? E tá justamente o cachorro, a patinha e ele tá mais lanchando. Levou até suco pro cachorro, tá vendo? Então, minha gente, essa foi a nossa aulinha de hoje, nossa revisãozinha, na verdade. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Tchau!